Então, a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra foi escrita há 2000 anos, continua valendo ainda hoje, né? Isso é impressionante, ela não fica desatualizada. Tem coisas que, a ciência, por exemplo, a ciência, as pessoas descobrem algo, depois lá na frente surge outra teoria, não, aquela ali estava errado, é desse jeito, então sempre vai mudando. Mas a palavra de Deus, ela não falha, ela é infalível, né? Ela não muda, ela é imutável. E ainda, né, ela, nas profecias, tem até uma frase que diz, ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Por quê? Porque muitas coisas já estão descritas aqui, coisas que vão acontecer. E às vezes você acaba vendo os acontecimentos, passa na televisão e você vê que aquilo já estava profetizado na Bíblia. Então, isso realmente mostra a veracidade, né? Como ela é verdadeira. Por exemplo, antes de Jesus nascer, de Maria, muitos anos antes, os profetas já haviam profetizado que um menino nasceria, né? Ele será chamado Emanuel, Deus conosco, a cidade que ele ia nascer, a morte de cruz que ele ia passar, antes de Jesus nascer, tudo isso já estava escrito. E anos depois, Jesus nasceu, na mesma cidade que já estava lá escrito, morreu da mesma maneira que já estava descrito lá em Isaías 53. Então, isso mostra o quê? Que a Bíblia, ela é verdadeira. Verdade, então, amém. assim como muitas coisas já se cumpriram, ainda existem muitas coisas que estão para se cumprir. E eu quero falar justamente sobre isso. Nós desfrutamos uma palavra do domingo, né? O irmão Ramiro trouxe, falando sobre a iminente volta do Senhor. Sim. Mostrando que a volta de Jesus está muito próxima. Para quem está ouvindo isso pela primeira vez, né, pode soar estranha a volta de Jesus. Como assim? Jesus não já veio? Quando nós passamos a ler as Escrituras, a Bíblia, nós vemos que Jesus veio a primeira vez em carne, nasceu de Maria enquanto virgem e ficou ali, né? Na Bíblia não registra muitas aparições dele até os 30, mas dos 30 em diante começa a relatar ali o ministério de Jesus. Então, Jesus chamou pessoas para segui-lo. Muitas pessoas passaram a seguir Jesus, principalmente os 12 discípulos, né, que foram as pessoas que Jesus realmente instruiu, ensinou, todos eles. Não ensinou em um ambiente fechado, uma escola, mas utilizou os acontecimentos do dia a dia. Quando as coisas aconteciam, Jesus já aproveitava, né, ensinava, e eles mesmos viam o agir de Jesus. Amém. E Jesus deixou muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos que Jesus deixou foi com respeito à volta do Filho do Homem. Quando você vê Filho do Homem, ele estava falando de si mesmo, né, que Jesus ele iria retornar. Isso está descrito, por exemplo, em Mateus 24, Lucas 23, onde ele mostra que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo retornaria entre as nuvens, né, entre as nuvens ou sobre as nuvens, tendo em vista que haverá duas vindas, né? Nós cremos duas vindas dele, uma oculta e uma pública. Então, nessa vinda de Jesus, o que é que vai acontecer? As pessoas, os cristãos, né? Aqueles que creem em Cristo, que tiveram uma vida aqui consagrada a Deus, dedicada, como nós vamos ver hoje, dedicada ao Senhor Jesus, que às vezes renunciou muitas coisas para servi-lo, essas pessoas serão tomadas por Deus. Lá em Mateus 24 diz, 2 estarão trabalhando no campo ou no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ser tomado significa ser arrebatado. Arrebatado é ser tomado. Porque está com algo aqui, eu passo assim, tomei, né? Um exemplo, eu arrebatei da mão dela. Então, isso mostra o quê? 2 pessoas estarão no campo trabalhando, um será tomado e outro deixado. Isso mostra que, mesmo no seu dia a dia, você trabalhando, fazendo as suas coisas, você precisa estar conectado com Deus, né? Estar em espírito de oração, clamando o nome do Senhor Jesus, para que assim você esteja sintonizado com o Pai. Você vai estar orando e vigiando. É o que Jesus disse, orar e vigiar para que aquele dia não vos pegue de surpresa.
Então, muitos, esses cristãos, essas pessoas que viveram dedicadas a Deus, elas serão arrebatadas. As pessoas que ignoraram, que não deram crédito a essa palavra, elas não serão arrebatadas. Se estiverem vivas, ficarão no que Jesus chama de grande tribulação, elas passarão por grande tribulação. Embora existam cristãos que acreditam que todos passarão pela grande tribulação, nós vemos na Bíblia que os que forem fiéis a Deus não passarão. Isso está em Apocalipse 3, versículo 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação, né, que há de vir para aprovar o mundo inteiro. Então a gente acredita que seja a grande tribulação, e aqueles que guardaram a palavra não passarão por ela. E se, quando Jesus voltar, essas pessoas já estiverem mortas, né, elas não passarão pela grande tribulação, mas se forem cristãos que não forem vencedores, elas passarão pelas trevas exteriores, né? E se for incrédulos que não acreditam em Deus, o fim, infelizmente, né? Isso é a justiça de Deus, será o que a Bíblia chama de lago de fogo, onde até mesmo o inferno vai para lá. E com certeza não é o caso de ninguém aqui, todos nós cremos em Deus, né? E glórias a Deus por isso. O que nós precisamos é sempre dar um passo adiante para, além de acreditar, nós passarmos a viver, né, em função dele e voltado para ele. Então, depois dessa introdução, nós vamos ler aqui 2 Pedro, o capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, que mostra sobre a vinda do Senhor e o seu significado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, daqui já começa a falar essas questões aqui do profetizar. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, irmãos, esse capítulo aqui, ele mostra justamente o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo aos irmãos sobre algumas pessoas, né? Já tinha se passado alguns anos que Jesus falou que retornaria e eles estavam muito apressados, né? Dizendo assim, vocês estão dizendo que Jesus vai retornar,
Mas até hoje, Jesus não retornou. Meu avô já morreu, meu pai já morreu, já tem 50, 80 anos e nada de Jesus voltar. Cadê? Jesus não voltou ainda. Mas quem são essas pessoas? A Bíblia diz aqui que são pessoas que vivem com seus escárnios, segundo as suas próprias paixões. E a Bíblia também chama que são pessoas ímpias, né? O versículo 7 também diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra estão sendo reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Homens ímpios, em outra versão, diz homens que esquecem, que não querem saber de Deus. Então, hoje na terra existem essas pessoas. Pessoas que não querem saber de Deus. Pessoas que não querem saber de Jesus, que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus. Essas pessoas na Bíblia são chamadas de homens ímpios, né? Que muitas vezes elas vivem pela impiedade, pela perversidade, vivem pelas suas paixões, os prazeres. É o que a Bíblia diz em Lucas, se não me engano, 21, 34, né? O coração delas ficam sobrecarregado com a cachaça, sobrecarregado com as preocupações do mundo, sobrecarregado com... Tem outra questão lá que ele fala... Tudo isso, né? Orgias, embriaguez e as preocupações da vida faz com que elas fiquem sem tempo, sobrecarregados, sem espaço para adorar a Deus, para buscar a Deus. E, no caso, ainda existem também esses homens ímpios, que são pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Vou abrir um parênteses aqui, uma pausa nessa parte aqui. Vamos ver um pouquinho sobre quem são essas pessoas que não querem saber de Deus. Está em Romanos capítulo 1. Romanos 1, 18, a partir de 18, realmente esse capítulo aqui descreve como está a humanidade hoje. Aquelas pessoas distantes de Deus. A ira de Deus, versículo 18, se revela do céu contra toda impiedade. Lembra lá que a gente leu homens ímpios, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Só aqui você já vê acontecer, né? Homens ímpios e perversos, eles fazem o quê? Eles detêm a verdade pela injustiça. Detêm o quê? Paralisar, né? Digamos que uma pessoa quer passar aí nessa porta, mas você detém, você coloca a mão aqui no peito, não, você não passa não. Então você está detendo essa pessoa, né? Detém a verdade pela injustiça. É o que está acontecendo hoje, né? Muitas pessoas, embora vejam a verdade com os seus olhos, né? Mas ainda não acreditam no que está vendo, né? É como o próprio Jesus falou, né? Às vezes eles ouviam com seus ouvidos, mas não entendia nada do que estava se falando. Então hoje, irmãos, existe também isso. Muitos homens estão detendo a verdade para praticar as suas injustiças. Eles querem praticar injustiça, né? E o que é que eles fazem para que a injustiça prevaleça? Eles detêm a verdade. Se alguém falar a verdade, ele agora vai acusar, vai prender, vai discutir, vai escarnecer daquela pessoa. Então, isso está acontecendo. Os homens estão detendo a verdade pela injustiça. E nessa questão aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro que a verdade, principalmente concernente à verdade de Deus, do conhecimento de Deus, a verdade concernente a tudo isso que está na Bíblia, né? As pessoas dizem, não, vá pela Bíblia não. E aí te apresenta narrativas contrárias à Bíblia. E se você dizer que ainda apoia a Bíblia, que acredita na Bíblia, ele vai dizer, você é atrasado, você é antiquado, a Bíblia foi escrita há tantos anos, você ainda vive por isso. Então, eles realmente podem trazer essa argumentação, né? Porquanto que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Esse versículo aqui é maravilhoso.
que é que quer dizer esse versículo? Quer dizer assim, que tudo que Deus criou, o céu, a terra, a paisagem, tudo isso tem dentro dele, né, quando você olha para essas belezas da criação, isso é uma prova que Deus existe. Porque quando você olha, você diz, não tem como ser obra do acaso. O cientista diz, né, o Big Bang, uma grande explosão, e da grande explosão, aí surgiu a Terra, tudo perfeito, a distância, tal, tudo perfeito. Então, nunca vi uma explosão causar um benefício desse, né? Criar algo. Quando você explode, você faz a destruir, né? Então, quando você olha, por exemplo, para o céu, rapaz, como está lindo, né? O pôr do sol, tal. Quando você olha ali, você percebe que existe um Criador para ter feito uma beleza dessa. Verdade. Então, quando você olha para a criação de Deus, você está vendo os atributos invisíveis de Deus. Até mesmo nós, seres humanos. Como é que nós temos uma coordenação no nosso sistema, né? Tem movimentos involuntários, você está dormindo, você está desligado ali, o seu coração continua batendo, né? Você continua respirando, você não controla, praticamente perfeito o nosso corpo humano, né? Coordenado, você se fere e ele se regenera, você é curado. Então foi Deus quem planejou tudo isso, né? Não tem como ser obra do acaso. A natureza, né? Aquelas árvores, os animais, tudo lindo, tudo bonito. Então, tudo isso revela o quê? Os atributos invisíveis de Deus. E a Bíblia diz, por isso esses homens ímpios são indesculpáveis, por dizer que Deus não existe. Uma pessoa dizer que Deus não existe é dizer que todas essas obras aí surgiu do nada. Do nada, foi uma bomba. Aí eles inventam teorias, né? Teoria não é comprovação, é teoria. Mais tarde pode vir outra teoria. Eu prefiro acreditar na Bíblia, né? Amém. É preciso você ter mais fé para acreditar nessas teorias do que acreditar na Bíblia. O 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o que é que aqui está dizendo? Que muitos deles, ao ver, eles percebem que existe um Criador por trás, né? Mas mesmo eles percebendo, muitos não glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes, se tornam nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, eles procuram conhecimentos para deixar o seu coração escuro e não aceitar essa verdade. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, eles se acham sábios, né? Muitos ateus se acham sábios, inteligentes, tal. Mas, na verdade, eles são loucos, né? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. Aqui, irmãos, mostra que a humanidade chegou a um ponto tão degradante que Deus os entregou às suas próprias paixões, né? Chegou um tempo que Deus não quer intervir, que Deus diz, já que você não quer me aceitar, não quer me ter, então Deus deixa que ele siga o seu caminho. E o homem, sem o caminho de Deus, a direção é morte, a direção é degradação, é você ir para o fundo do poço, sem Deus. Nós precisamos de uma direção, nós precisamos de Deus nos guiando. Amém. Uma pessoa que está fora dessa corda, fora dos limites de Deus, ela vai realmente ir para uma situação degradável, como está descrito aqui.
Então, estes homens, irmãos, são o que, nós voltando aqui para 2 Pedro 3,8, são os homens ímpios, né? São os homens ímpios ao qual Deus revela a sua ira. Então, só voltando aqui para a gente fechar, nós não somos esses homens ímpios, né? Nós precisamos ser esses homens que, uma vez que sabem que a volta de Jesus está próxima, nós precisamos nos preparar. Mas se esses homens ímpios se arrependerem, com certeza Deus os aceita. Nenhum pecado é capaz de afastar um homem arrependido, né, de Jesus, uma pessoa arrependida de Jesus. Quando a pessoa se arrepende, por mais que seja, né, como um ladrão lá na cruz. Um ladrão roubava, poderia ter matado alguém, ele se arrependeu. Um não. Um ficou tirando onda, né? Ficou, se você não é filho de Deus, salve a si mesmo. E a nós também. E o outro do lado disse, rapaz, nós cometemos pecado, nós estamos certos de estar aqui morrendo. Agora isso aí é justo, isso aí não fez nada, você está... Né? Mestre, lembra de mim quando você estiver no teu reino. E Jesus viu o coração dele, né, de arrependimento, de sinceridade. Diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Jesus não prometeu o reino, mas o paraíso. Sim. Então isso mostra o quê? Isso mostra que, né? O destino dele foi mudado ali naqueles minutos ali que restava para ele, né? Então isso mostra o arrependimento. Sim. Um ímpio, quando ele se volta para Deus, quando ele se arrepende, como o Ricardo até desfrutou a semana passada, salvo engano, Deus ele esquece, ele apaga o registro do pecado, né? E ele vai ter uma vida agora em contato com Deus. Sim. Então, irmãos, por que Jesus não voltou ainda? Jesus não voltou ainda porque existem muitas pessoas, né, que ainda podem ser salvas. Então, ele disse aqui, 2 Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele não quer, Deus, ele não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o lago de fogo, que ninguém vá para trevas exteriores. Deus quer que todo mundo seja salvo, né? Deus quer que todo mundo seja arrebatado, esteja lá no céu com ele, né? Ou depois habite aqui na terra quando for restaurado, de acordo com 2 Pedro, né? Vai ter novos céus, nova terra. Então, Deus quer o homem consigo na sua presença e não afastado dele. Mas é uma escolha. Como nós vemos aqui, os ímpios que não querem saber de Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. É por isso que tem um versículo em Apocalipse que diz, né? Continue o imundo, fazendo imundícia, né? Sendo imundo, e o santo se santificando cada vez mais. Então são escolhas e nós escolhemos o Senhor Jesus. Amém. Então, finalizando, aqui mostra que o Senhor vai vir como ladrão, ou seja, de surpresa, né? E nós precisamos vigiar. O versículo 11 diz, uma vez que nós sabemos disso, devemos viver em santo procedimento e piedade. Amém. É um procedimento santo, a nossa forma de proceder, né? Precisa ter um procedimento santo. Amém? Amém? Amém. Jesus é o Senhor.